Tá faltando o nosso convidado aí. Vamos ver se ele aparece. Ixi, André, não faz isso não. A Rafa. Alice tá chegando. Fernando. É isso aí, devagarzinho o pessoal tá chegando. Clodomir. Boa noite, Clodomir. Seja bem-vindo aí ao nosso bate-papo. O Altamira é old school, hein, Paulino? O Altamira é figuraça, hein? O papo acho que vai ser bacana aqui hoje, hein? Não, vai dar certo, vai dar certo. Calma, pessoal. Olha, Ana Lu Costa. Que legal, Ana Lu, que você entrou. Tem a Daisy chegando. Ó o Quito, meu. Caramba, Quito. E aí, bicho? Tô encontrando uma galera aqui nessas lives, hein? Bem bacana, hein? Pessoal que eu já não vi há muito tempo. Tô conseguindo encontrar aí. Bragança. Ó o Eivor aí. Fala, Eivor. E aí? O Eivor tá ligado nas lives aí, Eivor. Ontem o bate-papo foi bacana com o cara do vôlei, hein? Lucas Ló, seleção brasileira, meu. Gui Ibrahim. Ó o Fernandão aí do boxe, um professor de boxe aí chegando. Isso aí, Fernando. Cola aí que o papo vai ser bacana hoje. Ontem foi legal, né, Ivo? Cara é gente boa demais. Lucas Ló, meu. Craque. Melhor ponteiro da temporada 2018-2019. Sem dúvida nenhuma aí vai estar em Tóquio, ajudando aí o Brasil a conquistar um título. Ó o Marcos. Renata. Então, Clodomiro, hoje o tema acho que a gente vai conversar um pouquinho mais, eu quero conversar um pouquinho mais com o Altamiro, explorar um pouquinho a questão do treinamento, né? Como é que ele está vendo aí essa etapa de quarentena e o que a gente vai, como é que a gente vai retomar aí, né? Como é que é a ideia dele de retomar os trabalhos quando o pessoal retornar às atividades. O futebol parece que está querendo voltar já, então a gente já tem alguns estados voltando. Queria que ele desse um panorama para a gente. E o Altamiro também, apesar dele ser fisiologista, né, ele atuou como diretor científico de várias equipes, né, da primeira divisão. Acabou de sair de São Paulo, mas estava no Palmeiras, trabalhou muito tempo no Botafogo, no Curitiba. E ele tem umas ideias sobre a questão da nutrição que são muito interessantes. Então eu queria que ele hoje também conversasse um pouquinho com vocês a respeito disso, né? Dividisse um pouquinho dessas ideias em relação à nutrição, as estratégias que ele está implementando, que tiveram sucesso, que são bem interessantes. Então, vai ser um misto, Eivor. A gente vai falar um pouquinho, eu quero conversar um pouquinho de treinamento com o Altamiro, e depois eu queria que ele dividisse essa parte das intervenções que ele elaborou. Ele tem umas ideias bem bacanas sobre nutrição, então eu quero ver se a gente consegue fazer esse bem bolado aqui hoje, né? Tentando conversar aí com ele a respeito desses dois parâmetros aí, né? Tanto da nutrição quanto do treinamento, e a gente conseguir gerar uma discussão bem bacana. O Antônio Gomes, sim, carga interna, cortisol, tudo isso aí a gente fez um trabalho bem bacana lá no São Paulo. Se der tempo também, vamos ver se a gente consegue conversar um pouquinho desse trabalho que a gente iniciou durante 2019, né? Foi um trabalho que a gente basicamente conduziu durante o ano inteiro, e vamos ver se a gente tem um tempinho aí também para conversar. Só tá faltando o convidado, hein?
Pior que eu conversei com ele agora, ele falou assim, pô, não tô conseguindo, tô tentando entrar aí, mas vamos ver se a gente consegue. Olha, Andressa, tudo bem? Pessoal de Recife aí chegando. É isso aí, galera. O Eivor encontrou até a Bia aí, hein, Eivor? Caramba, hein? Será que o Negão vai entrar hoje? Será que o Frank vai entrar aí? Ontem ele entrou, ontem o Frank entrou aí pra acompanhar também. E aí, galera, cadê o nosso convidado, hein? Vamos ver se ele... Pior que eu não consigo agora nem mandar uma mensagem pra ele, porque senão eu vou ter que interromper aqui, né? E agora que deu certo... Paulino, vê se você consegue mandar uma mensagem lá pra ele então, Paulino. Fala que a gente já tá aqui, já estamos esperando ele aí. Porque eu acabei de mandar, assim, antes eu tava tentando entrar aqui, ele falou, cadê você? Eu falei, tô tentando entrar. E aí eu já imaginei que ele tava aqui na espera, na boca do gol aqui pra entrar. Mas, Paulino, se você puder mandar uma mensagem lá pra ele, falando que a gente já tá aqui esperando. Feriado aqui na quinta, e quando dá o feriado o tráfego aumenta muito. Então, assim, outro dia eu tive um problema, não consegui fazer a live por causa disso. Então, acho que todo mundo começa a fazer transmissão e tal, e carrega muito aí o sistema e acaba atrasando. Mas Entendi. 8h50 eu já estava aqui conectado, mas você não aparecia de jeito nenhum. não, então, aí eu tava aqui tentando também fazer, conectar, e aí agora deu certo. Boa noite, Altamiro, como é que você tá? Boa Tudo noite, bem? cara. Tudo bem? Tranquilo, Tudo jóia, prazer te ter tranquilo. aqui. Prazer foi Agradecer aí meu. que você aceitou o convite para vir bater um papo aqui com a galera. Altamiro, o que que eu tô fazendo assim no comecinho, né? Até para o pessoal ir chegando, eu tenho pedido pro convidado falar um pouquinho da trajetória. Então, assim, como que você começou aí no futebol? Por quais são as passagens marcantes que você teve? Por onde você passou? Falar um pouquinho da tua trajetória para o pessoal te conhecer, né? Claro que muita gente já te conhece, mas aproveitar então esse tempinho aqui inicial para fazer uma apresentação. Então, cara, eu entrei na educação física em 81, em 78, saí em 81 na Gama Filho. Era a universidade que tinha mais alunos, o parque aquático e a parte olímpica, né, da universidade, a parte esportiva da universidade era pura efervescência. O atletismo tinha sido N campeão brasileiro, né, com Robson Caetano, Nelson Rocha. Assim, o judô era muito forte nessa Forte judô. época, muito forte, muito forte. O Oswaldo Simões, o Virgílio, tudo atleta olímpico. A natação era muito forte. Então, o esporte era a parte muito importante na Gama. Eu fiz o curso lá. E perto da época de me formar, eu comecei a sentir aquela angústia do estudante que está indo para o mercado de trabalho e tem assim a pena de deixar a universidade, né? Então eu acabei procurando a secretaria da universidade e falei, cara, eu não quero sair daqui. E aí, olhei lá na parede o que tinha de curso de pós-graduação e fiz o curso de futebol, Ah, que bacana. era na época era um curso de ciência técnica do futebol. Quando o curso acabou, eu percebi que eu tinha cometido um grande erro, que foi fazer uma extensão universitária na universidade onde eu era aluno. Assim, com os mesmos professores, Ah, tá. a mesma linha de pensamento, e eu acabei não vendo absolutamente nada de novo, apesar do enfoque ser de pós-graduação, eu acabei tendo aula com os mesmos professores, né? Entendi. E aí eu percebi que eu tinha cometido um erro e resolvi buscar uma outra universidade. Foi quando realmente o horizonte abriu, que eu fui para o Fundão Ah, e bacana. enxerguei a fisiologia de uma outra maneira com o Dr. Maurício Leal Rocha, que é considerado, né? Ele foi o pai da fisiologia do exercício no Brasil. E aí realmente abriram
descortinou um universo completamente diferente. Mas o curioso é que no período de faculdade eu era um amante da tecnologia já em 78, 79, 80. E eu conheci um estudante na época que era veterano, e ele foi embora para os Emirados Árabes. Quando Caramba. foi em 90 e, quando foi em 93, eu recebo uma ligação dele lá em Dubai, perguntando se eu tinha interesse em trabalhar no futebol. Eu não tinha trabalhado no futebol, apesar de pós-graduação, eu não tinha experiência no futebol. Minha vivência era toda dentro de academia. Eu fazia avaliação funcional, né? Eu comecei como professor de musculação e acabei migrando para a área da avaliação por uma conversa que eu tive com meu pai, quando ele me dizia: cara, como é que vai ser você com 50 anos? Você se pensa na sala de musculação prescrevendo treinamento? Eu falei: não, nunca Caramba. pensei nisso. Ele falou: você tem 21, mas devia pensar nisso porque lá na frente vai pesar, Pai né? sabe das coisas, né, Altamiro? Com certeza. E aí eu comecei a enveredar pela área da avaliação, né? Eu fazia os testes dos clientes da academia e, claro, voltado já para a área da computação, que eu gostava muito, até que pintou esse convite para ir para Dubai. Eu passei 3 anos lá, Dubai, Caramba. Abu Dhabi, né? Eu comecei em Dubai no primeiro ano, depois nos 2 anos seguintes eu fui para o Aluarda, em Abu Dhabi, e aí voltei para o Brasil e aí entrei no futebol. Entrei no Fluminense, fiquei 1 ano, passei 13 no Botafogo, 13 e anos. aí 13 anos no Botafogo, na 13, fisiologia. 13 anos de É, uma, futebol é é uma muito vida, hein, tempo, Altamiro? é muito tempo. Exatamente. Aí, em 2014, eu fiquei no Curitiba. 15, 16, 17, eu vim para São Paulo, no Palmeiras. Final de 17, 18 e 19, fiquei no São Paulo. Então, a minha trajetória de fisiologia e coordenação científica começou no Botafogo, como fisiologista. Depois de 2012, 13, eu já era coordenador científico. Não tinha o cargo, mas exercia a função de integração das áreas de saúde. Fui para o Curitiba cumprindo essa função e ajudei a reformular o Palmeiras em 2015 para essa visão que o Palmeiras tem hoje, né? Essa versão E, competitiva que o e, Palmeiras voltou a ter. e assim, só pegando um gancho nessa história aí, né, Altamiro? Eu te conheci, não sei se você vai lembrar disso, mas eu te conheci num seminário do COB, Claro, onde claro que eu lembro. nós dois, eu fui palestrar na parte de nutrição e você já foi palestrar nessa parte de fisiologia, né, do esporte. E, e chamou muita atenção a tua palestra para mim, né? Parece que o amigo em comum, né, que nos apresentou, que é o Luiz Viveiros, ele falou Uhum. assim, olha, assiste a palestra do Altamiro que você vai gostar muito, né? E aí eu falei, poxa, deixa então, né, prestar bastante atenção aqui. Realmente, naquele dia eu falei, poxa, a palestra que mais me chamou a atenção realmente foi a sua, com as ideias de aplicabilidade que você já trazia lá em 2000, acho que era 2011, 2012, se eu não me engano. Mas eu Uhum. tenho certeza que você estava no Botafogo, porque Tava no O Botafogo. Viveiros falou isso para mim. Ele falou assim, olha, esse aqui é o fisiologista do Botafogo. E naquela época eu realmente fiquei surpreso, né, com as ideias que você já estava naquela época implementando, né, e já trabalhando. E aí a gente acabou retomando esse contato aí depois de muito tempo agora, acho que foi no retrasado, ano passado, né, no São Paulo. E, e, e foi muito bom, né, te reencontrar e ver que você estava com ideias cada vez mais avançadas, com essa tua vontade, né, de implementar coisa nova no futebol, de trazer ciência para o futebol, que até quando eu estava conversando ontem com um atleta de vôlei, né, eu vejo que, por exemplo, no vôlei, no basquete e em outros esportes, eu acho que a gente tem menos resistência do que no futebol em relação Sem dúvida, a essas inovações, né? E você é sem um dúvida. cara que, assim, para mim é uma referência aqui no Brasil quando a gente fala disso, dessa aproximação da ciência e a tecnologia para o campo, né? Então, eu acho que foi muito bacana a experiência que a gente teve lá no São Paulo. Acho que seria legal a gente conversar talvez um pouquinho a respeito disso. Mas eu também queria também te falar isso, né? Que eu acabei visitando o CT do Palmeiras depois.
sim. E eu fui, inclusive, com um australiano, pesquisador australiano, que Com é o Evan o Kutz. Aaron É, Kurtz. Você teve com ele no São Paulo? então, foi no mesmo dia, né? A gente Aham, visitou o São Paulo, pulou o muro e depois foi lá no Palmeiras, né? aham. E ele falou pra mim, ele falou assim, eu nunca, assim, ele falou assim, eu só vi um lugar melhor do que aqui do Palmeiras. E aí eu perguntei pra ele, falei assim, aonde que foi? Ele falou assim, é no CT da Nike. Que a Nike, acho que é naquela universidade onde tinha o Colorado Bill Springs. Bowman, É. onde foi formado o Prefontaine, né? É a história da Nike, do Bill Bowman, do Prefontaine. Aham. Naquela universidade, a Nike montou um CT. Então tem um CT na universidade da Nike. Ele falou assim, o único lugar melhor do que o Palmeiras foi onde eu vi, foi, ele falou, eu já fui para o Milan, eu já fui para todos esses clubes no mundo inteiro, na Europa inteira, Milan, Barcelona, Real Madrid, todos, né? Manchester United, rodou já a Europa inteira e Lille. Ele falou, olha, igual ao que foi feito aqui no Palmeiras, eu não vi em lugar nenhum, né? E você teve um papel aí central, né? Assim, para ser modesto, você teve um papel aí fundamental na implantação de tudo isso aí que foi feito no Palmeiras. E os resultados já começam a aparecer, né? Com toda Então, assim, certeza. eu acho que isso é uma coisa muito bacana. É, eu não sabia E disso aí. Eu tenho muito orgulho de ter participado desse projeto. Era um ginásio abandonado, era um ginásio exatamente, abandonado, você me né? contou a história. E a gente fez um centro. Pô, o prédio é absolutamente inteligente, ele é todo customizado, respeitando cada área. Eu sentei com massagista, eu sentei com roupeiro, eu sentei com nutricionista, com todo mundo. Como é que o cara da massagem precisa da maca, qual a distância da torneira, onde ele quer a lâmpada. Isso tudo foi feito com critério durante um ano. A gente fez exatamente assim. Eu tenho muito orgulho disso, muito. Altamiro, o teto da fisioterapia ser de vidro para o jogador de cima Poder, ver. exatamente, Cara, exatamente. são coisas assim que, meu, assim, quem gosta de esporte, né, Altamiro? Porra, o gringo, eu tô te falando, ele parecia a criança na Disneylândia, cara. Ele pirou, E ele o falou cara é assim, só um meu, australiano que vive em Perth, em Sydney, né? Quer dizer, o cara conhece Canberra, o cara conhece grandes centros. Isso é um elogio que não tem nem mas adjetivo. ele falou assim, pô, eu assim, aí a gente entrou, né? A gente foi na sala do Filipão. E assim, aí você abre aquela sala do Filipão, você vê o campo inteiro, cara. Todos aqueles campos ali. Puta, ele falou assim, nossa, isso aqui é fantástico. Ele falou assim, é funcional, ele falou, né? Além de ter uma construção bonita, assim, arquitetônica, um projeto bacana, o que ele prestou mais atenção, e ele falou para mim no final, é funcional. Porque Exato. tem lugar que é bonito, é chique, mas não é funcional. Né? E ele falou isso para mim, a palavra que ele falou no final, assim, para definir, ele falou assim, é uma estrutura muito funcional. E é o que você está falando agora. Parece que tudo realmente foi pensado com detalhes para acertar, né? Para acertar e tornar a engrenagem ali do trabalho de todo mundo mais eficiente. Né? Então, Exatamente. Foi pensado, mas foi pensado coletivamente. Foi todo mundo junto. E acho que isso que deu mais peso, porque na medida em que você senta com o massagista e dá voz a ele, dizendo a ele, ele se sente importante e se aplica para fazer bem feito. Então, isso foi o ingrediente mais importante que a gente mas teve. aí, Altamiro, também, assim, para fazer um negócio, você precisa ter um catalisador, né? E precisa ter um catalisador como você que deixa o ego de lado, né? Um cara que consegue justamente isso, entender a importância que todo mundo tem, né? E dar essa voz para todo mundo participar, todo mundo se integrar no projeto. E o resultado é só realmente, eu não sei se quem aqui está assistindo a gente teve a oportunidade de conhecer. Eu também fiquei assim, eu sou São Paulino, você sabe. Sou São Paulino roxo, mas eu, eu fiquei com inveja, eu fiquei com inveja branca ali do Palmeiras, cara, porque realmente tá um negócio assim sensacional. Não, e a gente se preocupou com detalhes, assim, até a chuteira do jogador. Que eu não sei se você sabe, mas uma das
partes no processo que o clube nenhum tem controle é nas chuteiras, né? Então, hoje o Palmeiras é Puma e o São Paulo é Adidas. Mas se o jogador for patrocinado Nike, quem fornece a chuteira dele é a Nike. Só que o clube não tem controle, nem com a tecnologia que está sendo usada na chuteira, nem quando ela chega. Então ela pode chegar domingo pela manhã, com o jogo acontecendo às 16 horas no Morumbi ou no Allianz Parque. Tá? Então a gente pegou chuteiras novas, com conceitos novos, mudança de trava, mudança de assoalho, ela passa por um amaciador, tem uma maquininha que, onde o jogador tem queixa dela normalmente incomodar, ela é laceada nesse equipamento, não no pé do atleta. A gente se preocupou com muita coisa que nem imagina. Os colchões, agora, todos os colchões... Pode falar. Fala, por favor. Todos os colchões foram colocados nos quartos individuais, respeitando a densidade de cada atleta. Nós fizemos o DEXA de cada atleta. Então, o Praz dormia numa cama, o Dudu numa cama com outra densidade, em função do peso corporal, da distribuição da massa muscular, que o DEXA nos dava como scanner. Isso foi feito com critério. Altamiro, essas coisas que você conta, cara, realmente assim, é só porque você contou que eu acredito, cara, porque é muito louco. Agora, sabe uma coisa que eu queria que você me contasse, e até contasse pro pessoal, que todo lugar que eu vou, eu conto isso, e ninguém acredita, cara. Mas quando você me contou daquele sistema que tem, agora eu não lembro se você me falou que isso era no Palmeiras ou era no São Paulo, que vocês medem a força reativa do solo, do campo, para determinar se o campo está em condição de ser realizado o treino ou não. E qual que foi o impacto disso, por exemplo, em incidência de lesão, que você teve uma... Fala um pouquinho disso aí para a gente, porque então, isso aí para mim... Isso foi muito louco. O que aconteceu foi o seguinte, em 2015, nós tivemos um episódio com o Arouca, volante. Ele fez uma avulsão, ele fez uma lesão grau 4 dos isquios no treinamento. E eu perguntei para o médico, eu estava na bola já há 20 e poucos anos, virei para o médico que tinha 27 anos de ortopedia no futebol, falei, Rubens Sampaio, médico, um monstro. Você já viu uma lesão dessa alguma vez? Ele falou, cara, no futebol eu estou há 27 anos, eu nunca vi. 2 semanas depois, um outro jogador, um zagueiro, que foi o Vitor Ramos, fez uma lesão, o Arouca fez bilateralmente, tá? Fez nos dois iscos. E o Vitor Ramos fez num lado só, fez unilateral. Eu falei, cara, é demais. Eu fui para a literatura, procurar na bibliografia, e achei os relatos que existiam, nenhum no futebol, eram todos de paraquedistas. E faz algum sentido. O cara se joga de um paraquedas, com o paraquedas de um avião, e na aterrissagem ele pode errar no ajuste do paraquedas e impactar no solo. Mas um jogador que sai do chão 30, 40, 50, 60 centímetros, não pode fazer uma lesão dessa, entendeu? Em 2015, em São Paulo, a gente estava vivendo um racionamento de água. A gente estava com as represas todas trabalhando no volume morto, em função da escassez de chuvas. Então eu chamei agrônomo, chamei tratador de campo, comecei a conversar com as pessoas e a gente tinha água racionada. E aí, quando o clube comprava 10 caminhões-pipas, entregavam 2, porque tinha que levar para a prefeitura, tinha que levar para o hospital, tinha que levar para um monte de lugar e não tinha água para todo mundo. Aí eu chamei o agrônomo, o engenheiro, e falei, cara, eu queria que você fizesse uma testagem da reatividade do piso. Eu estava me baseando na terceira lei de Newton, que toda reação corresponde a uma reação de mesma magnitude no sentido oposto. Eu falei, cara, tudo que o cara joga para o campo devolve para ele. Aí ele falou, cara, eu não tenho equipamento, mas eu soube que o pessoal do rugby e do futebol australiano usa um equipamento para medir o piso,
Porque os caras têm 130 quilos, 140 quilos, têm acelerações absurdas, né, comparadas com qualquer outra modalidade, tirando o atletismo em pista, na grama, não tem nenhum esporte que consiga fazer um corredor de aceleração como o futebol australiano e o rugby. E os caras são muito fortes. Então eu soube que lá eles usavam um equipamento chamado martelo de Clegg, que tem como objetivo exatamente medir essa reatividade. Bula, um martelo, né, que é um dispositivo parecido com aqueles de você jogar em parque de diversão, que você bate para acertar um prato em cima, né? Então, a magnitude da tua força aplicada, ele vê quanto que o piso devolve. E aí eu comprei o equipamento daquele, nós fizemos a testagem nos campos e descobrimos que os campos tinham reatividade muito elevada. A FIFA recomenda campos de futebol com uma reatividade entre 60 e 80 newtons. E os nossos campos tinham 130, 150, 160 newtons de resposta. Ou seja, o campo estava causando... As nossas lesões, na época, eram muitas e a maior parte delas, mais de 70% delas, eram de área de transição ou tendão, né? Que são as estruturas que mais absorvem esse impacto. Lesão de arco plantar, que é as inflamações do arco plantar, as síndromes de compartimento e as lesões tendinosas, elas eram, assim, muito frequentes, né? E a magnitude das lesões musculares também. O esqueleto, a musculatura serve muito para dissipar a energia dos impactos, né? Quando você salta, por exemplo. Então, quando o sujeito tem uma reatividade muito grande no piso, essa reverberação acontece toda na estrutura osteomioarticular. É ela que vai pagar por isso, né? Então, a gente convenceu a direção a fazer a reforma, né? A gente construiu um campo com uma densidade de 60, 80 e descompactou os outros campos e manteve uma rotina, que era caro na época, você manter a descompactação dos outros campos, até que a gente conseguiu fazer a reforma dos 3. A queda de número de lesões foi, e do tempo também de afastamento do atleta foi absurdo. Claro que não foi só essa medida, né? A gente fez uma série de outras coisas, né? A mudança de equipamentos na fisioterapia, os processos de atendimento do atleta, a redução do uso de anti-inflamatórios, que era muito frequente, ainda é na maioria dos clubes, né? O atleta lesiona, ele entra no uso de anti-inflamatório com frequência. Tem jogador que, inclusive, vai para o jogo tomando anti-inflamatório antes para reduzir o impacto do desgaste dele. Então, isso é cultura do futebol, não é só brasileiro, sul-americano principalmente, europeu menos, mas aqui na América do Sul é muito comum. Então, a união de todos esses fatores reduziu bastante o número de lesões de 15 para 16, 16 para 17, 17 para 18. Isso foi muito importante. Eu imagino o custo disso naquele solo dali da Barra Funda, né? Que aquilo ali era um aterro, né? Exatamente, Então exatamente. Aquilo foi feito trocado... tanto os campos, tudo. Tanto os campos do Palmeiras quanto os campos do São Paulo, ele era um aterro que foi feito com o entulho das obras da construção do Minhocão, de grandes obras que aconteciam em São Paulo. Então aquilo ficou... e os campos dos 2 clubes eram de argila, né? E a argila é um material que, se você não coloca ela hidratada, ela vira anta. Então a reatividade aumenta. Aí você tinha períodos de grande chuva. Nenhum dos 2 é bom para o campo. Um encharca e o outro coloca a argila parecendo o vaso de planta, né, de barro. Então foi uma mudança muito significativa. Muito significativa. Isso eu lembro disso. Você me contando essa história, a gente na beira do campo. Eu fiquei assim, tentando processar, assim, eu achei fantástico isso aí. Achei uma ideia, assim, um negócio genial, cara. Assim, um insight que você teve aí de pegar isso
pegar uma ideia ali, implementar, mudar, teve que vender isso para mudar, né? Vender isso para a Exato. presidência, para mudar tudo isso, deve, o pessoal deve falar, pô, mas isso aí deve ter um custo absurdo. Você conseguiu fazer tudo isso aí, que só quem está no futebol sabe toda a política, tudo que está envolvido aí, né, por trás disso, você conseguiu implementar isso e trazer essa metodologia, né? Então, acho que isso aí, cara, Foi muito legal. Foi e muito eu vou legal te mesmo. falar, Altamiro, eu vou, cara, eu vou em palestra e eu faço questão de contar isso aí, cara. E aí, para todo mundo que eu conto essa história, e eu acredito que muita gente que está aqui assistindo hoje, meu, fica assim, eu fico assim, entusiasmadíssimo com uma história dessa, cara. É uma coisa que eu adoro Não, se você de chegar lá ver. agora, se você Eu, chegar lá agora, você vai encontrar na sala da comissão técnica, na sala do Vanderlei, você vai encontrar um mapa com os 3 campos de futebol você me e, mostrou isso aí. e todas as áreas de reatividade, onde é melhor de você fazer treino pliométrico, onde é melhor de fazer multissalto. Tem as zonas de perigo e zonas Eu, liberadas. eu lembro que você mostrou o campo todo dividido em setor e eu Exato, falei, nossa exatamente. senhora, aonde que a gente tá, né? Assim, eu, tipo, eu nunca imaginei, né, assim, que tava nesse, que as coisas estavam andando nesse nível aí. Então, para E mim foi caminhou uma nesse coisa nível que, mesmo. assim, que me chamou muita atenção e que me deixou muito feliz da gente aqui no Brasil tá assim, tá junto com todo com o mundo inteiro, né? A gente hoje, se você pega esses clubes aí de ponta, a gente não perde nada para nenhum outro clube, né? O Com nosso toda trabalho certeza, senhor. eu vejo assim, e assim, eu vi que o Flávio Grava entrou aqui também. Eu visitei recentemente o Corinthians lá com ele. Ele me recebeu lá super bem quando eu tive com o vôlei. Depois eu tive lá uma outra vez. E a gente vê a estrutura que está o Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras, o Santos, os profissionais, né, Altamiro? Isso é uma coisa que é importante a gente falar. Essa nova geração aí, a geração do Flávio, a geração dessa galera que está vindo, eles já estão, eles vão mudar o futebol, né? Eles estão mudando já e assim isso me deixa muito feliz de ver essa galera com essa pegada, né? Com esse interesse na literatura, né? Então assim eu Uhum. fico entusiasmado demais, cara, quando eu visito o pessoal, eu converso com o pessoal vem falar comigo, eu vendo o trabalho ali, né? O trabalho que está sendo desenvolvido, cara. Putz, eu acho isso muito bacana. E aí, Não, Altamiro, eu você quer ver também uma coisa queria. curiosa? Deixa eu só te falar um Pode falar. negócio que eu acho que é interessante. Essa semana saiu um artigo produzido pelo Eccleston, que é um cara assim, trabalha bastante na Europa. Ele é inclusive consultor da UEFA e da FIFA para lesões musculares. Eles fizeram uma projeção de como vai ser o futebol na Europa em 2030. E eles estão preocupados que eles podem chegar a fazer entre 50 e 60 jogos no ano com uma equipe. Nossa. E eu morri de rir, porque Porque quando eu aqui a gente li o está fazendo artigo, quanto? a gente faz um time competitivo que disputa todas as competições, Faz uns 90, Altamiro? faz 82, 84 jogos. Os caras estão preocupados que Nossa. vão chegar a 60 em 60. 2030. Entendeu? Assim, a gente realmente precisa acabar com essa coisa essa síndrome do cachorro vira-lata e achar que a gente está muito distante da Europa em relação ao uso de tecnologia, aos conceitos, que a gente não está. A gente, na verdade, a gente vive uma realidade muito mais difícil profissional do esporte a ter mais resiliência, a ser mais criativo para lidar com um ambiente muito mais é, É diverso. difícil do que o que eles têm. Né? Um país com Mas, dimensão continental, com N diferenças, até de bioma. A gente tem 8 biomas para administrar, umidade relativa, que, temperatura, proximidade do mar, montanha, tudo isso junto, e a gente lida com isso, cara. Tu sai do Rio Grande do Sul, vai para Salvador para jogar, clima, umidade, tudo diferente. Os caras não têm isso, entendeu? Então é a gente é verdade. muito mais resiliente e obrigado a ser mais criativo em função dessa realidade. Mas isso assim, Altamiro, essa diversidade, né, que a gente vive em várias áreas aqui no Brasil, isso faz com que a gente fique muito mais criativo, mais resiliente, mais capaz de solucionar problema. Eu tenho amigos aqui brasileiros, cientistas brasileiros, que vão para outros laboratórios no mundo e os caras, meu, sempre se dão bem,
né? Então, assim, porque a gente tem um pouco Sim, desse jeitinho aí pro lado bom, da criatividade, do jogo de cintura, isso em todas as áreas, até na área acadêmica. Você vai para um laboratório, um cientista, ele chega, assim, os caras são tão assim, né, quadradinho, tudo assim, se sai um pouquinho do roteiro, verdade. eles já se perdem, né? A gente não, a gente fala, pô, saiu aqui, não, vamos dar esse jeito aqui, vamos contornar ali e tal, Exatamente. e a gente acaba se Exatamente. destacando, né, por esse lado. Então, assim, é uma coisa que eu acho muito bacana. Agora, Tamiro, tem muita gente aqui da nutrição e eu Uhum. queria que você falasse isso, porque você sabe que eu sou fã disso aí que você fez, e eu tenho que te dar o crédito disso, eu também falo em toda a aula, que é aquela ideia que você teve de fazer aquela refeição pós-jogo lá no vestiário. Então, Uhum. conta pra gente aí que tá, que o pessoal da nutrição vai curtir demais essa história, eu sempre conto em aula, e eu queria que se você contasse, que você que é o cara que teve essa ideia aí, de como que você implementou isso e como que você estava fazendo no São Paulo também, que eu achei muito bacana. Fala um pouquinho dessa intervenção pós-jogo, que eu acho que para a nutrição isso aí, Altamiro, eu acho que a nutrição esportiva é fundamental. Então, isso aí aconteceu assim. O Botafogo participou de um torneio em 2011, em Berna, na Suíça. E nós ficamos no Young Boys, um clube. O estádio, o evento aconteceu, a competição aconteceu nesse clube. Disputou um clube de Portugal, Vitória de Setúbal, disputou o Wolfsburg, que na época jogava o Diego, do Flamengo, que Santos, né? E o Josué, eu acho que também estava nesse time, Ah, era volante nesse time. E nós fomos disputar essa competição, e quando acabou o jogo, isso foi em 2011 ou 12, acho que 11. Quando acabou o jogo, dentro do vestiário, entrou um maître, um chefinho, né? Aí ele entrou, falou: vocês já tomaram banho? Eu falei: não, tem uns 4 caras ainda tomando banho. Aí ele falou: pô, eu vou precisar aproximar os bancos de reserva. Porque os bancos ficavam encostados na parede e o encosto virava a tampa da mesa quando você aproximava os dois bancos. caraca! Aí o último jogador tomou banho, exatamente, o último jogador tomou banho, eu sinalizei para ele entrar com um carrinho de aço, com toda a refeição dentro desse carrinho. Eram 3 tipos de macarrão, 3 tipos de massa, né? Um espaguete, um ravioli, um penne, e 3 vasilhas grandes com molho. É um bolonhesa, um ao sugo e eu acho que era um molho branco. Eu não comi na época. E aí a refeição foi servida dentro do vestiário, depois dos nossos jogos. Eu olhei para aquilo, cara. Já me chamou a atenção que o estádio já era um estádio, uma arena, onde a família chegava, o pai se despedia dos filhos, eu no estacionamento vi isso acontecer. A mãe foi para o salão de cabelo, o filho foi para a lan house e o cara foi assistir o jogo. Então, Caraca! assim, a arena já era uma arena multiuso e com possibilidade de lazer para a família. Quem quer ver futebol, vê futebol. Quem está afim de fazer a unha, vai fazer a unha. Quem está afim de ir para uma lan house, vai lá para a lan house. Então, isso, restaurante, tudo. Quando eu voltei para o Brasil, eu conversei com os dirigentes e eu entendi que aquela refeição pós-jogo ela tinha um caráter importantíssimo. Você muito Fundamental, é melhor, não, você fundamental. muito melhor do que eu sabe que existe uma janela, né, com a quantidade de GLUT4 circulando, quer dizer, se você pudesse aproveitar aquele momento e fazer a melhor refeição que você pudesse, você ia antecipar um cenário de qualidade com reposição no músculo e tal. Pô, eu pensei, cara, você despede do jogador, você não sabe para onde ele vai, o que ele vai comer, que horas ele Foi pra vai comer. balada, né? De repente ele faz, de repente ele até faz uma refeição legal, mas 4 horas depois do jogo, você já não tem os transportadores como teria se ele tivesse feito isso dentro do vestiário, entendeu? Então, Perfeito, isso é naquela ocasião, sensacional. em 2000, e aí o mais legal de tudo é que eu encontrei resistência inicial dos dirigentes, mas aí em 2013 eu fui agraciado com a chegada do Seedorf, né? Um jogador com uma mentalidade
nossa, assim, fantástica. E eu comentei com ele, Sidolf, eu tenho dificuldade em fazer isso e eu acho que você pode ser o cara que pode virar essa chave. Cara, foi 10 segundos a conversa dele com o dirigente, entendeu? Ele Caramba, veio realmente para reformatar o clube, entendeu? E aí ele caramba. conseguiu que o Rodrigo Vilhena, nosso nutricionista, montasse um restaurante dentro do Engenhão, né? Então, quando o jogo acabava, os jogadores tinham que jantar, depois podiam ir para onde eles quisessem. E aí, quando eu fui para o Curitiba, eu levei a ideia, nós colocamos um pizzaiolo dentro do vestiário. Então, pizzaiolo. A gente terminava o jogo em Curitiba, a gente tinha um pizzaiolo dentro do vestiário, com um biombo separando para você não visualizar dentro onde os jogadores trocavam de roupa. As famílias iam chegando do jogo, né? Então, Putz, o jogador saía do sensacional. vestiário e entrava no ambiente. O Alex pegava o filho, o outro jogador pegava o filho, levava para perto do pizzaiolo, o cara dizia que ingredientes ele queria na pizza, e aí rolava a Saiu a pizza pizza. com o sabor que iam comer. Entendeu? Exatamente. Quando a gente Cara, chegou no Palmeiras, a gente implantou em 2015, então fizemos no Allianz essa estrutura, né? E depois no São Paulo a gente conseguiu fazer dentro do Morumbi, apesar de ter tido cara. uma resistência enorme dos cardeais mais antigos do clube, falando, o vestiário não é para isso, é para confraternização com sócio e tal. Foi uma dificuldade, mas a gente conseguiu implantar e até o dia que eu saí, a refeição estava lá, obrigatória, pós-jogo dentro do Isso, Morumbi. Isso não é, isso foi uma. isso não precisa ser feito quando a gente viaja, porque a gente volta para o hotel, né? Então a gente faz essa refeição imediatamente depois. Mas em casa, liberando o jogador, a gente perdia a oportunidade de fazer essa carga de energia de qualidade, bem, né? Cardápio bem montado pelo nutricionista, a gente conseguia entregar uma dieta de qualidade num período de janela mesmo de oportunidade. Isso foi muito importante. Que é um período crítico, né, Altamira? Assim, é um momento crítico e assim, eu, Exatamente. eu, quem é meu aluno aí há bastante tempo, eu sempre falava isso, eu sempre falava dessa necessidade rápida ali, né? Nesse momento do vestiário, de ter uma reposição, de ter um. E quando você me Uhum. falou isso, nossa, eu achei, assim, fantástica a ideia e, assim, eu fiquei surpreso de você ter conseguido implementar isso também. Porque não é uma coisa de fácil Foi. implementação. Precisa ter uma Não, não é. logística, precisa Tem ter uma resistência boa vontade. inicial, exatamente. Tem que ter boa vontade. Mas aí, a gente fazia com, se eu estou te falando, Curitiba era com pizzaiolo, no São Paulo e no Palmeiras, garçom, chefe de cozinha, as coisas sendo preparadas na hora, não é recheio trazido de veículo, não. Negócio feito com qualidade mesmo. Qualidade. Pô, eu achei isso aí fantástico. Era uma coisa que eu sempre discutia, né, na teoria, na aula, da importância da gente tentar, de alguma forma, conseguir realizar essa refeição o mais rápido possível. E essa ideia do restaurante ali, do serviço, e até essa parte da socialização, de trazer a família, né, no final do Exato. pós-jogo. Pô, isso aí é demais, Altamira. Isso aí, cara, assim, conseguir, bicho, é muito bacana, cara. É muito legal ter esse tipo de iniciativa. E aí, uma outra coisa também da nutrição que eu queria que você falasse, que eu lembro disso, você vai falar, pô, mas por que você está tão assustado? Mas eu fiquei realmente. Era aquela ideia dos repositores que vocês tinham individualizados, né? Eu lembro disso lá no São Paulo, tinha uns Sim, sim. caninhos assim, então cada jogador tinha a sua garrafinha e ela era customizada, né? A bebida ali que o jogador recebia, ela era customizada. Fala um pouquinho disso aí pra gente, como que vocês viabilizaram e Então, implementaram essa Marcelo, ideia. um dos princípios do treinamento desportivo é a individualidade biológica, né? Então, se você pensa nesse princípio, você precisa individualizar a carga de trabalho, e se você individualiza a carga de trabalho, você precisa individualizar a reposição energética.
Essas coisas não conseguem andar separadas. Então, o desafio da gente era integrar todo o raciocínio de atuação, desde que você monta um treinamento, pensando nas necessidades que o centroavante em relação ao zagueiro, a suplementação tem que acompanhar isso aí, porque as demandas de exigência do campo vão ser garantindo isso, a reposição tem que ser com a mesma qualidade. Então, o que a gente fazia? A gente entregava o planejamento da semana para o nutricionista, para que ele colocasse nos escaninhos dos atletas. Quando o atleta chega no clube, ele encontra no escaninho com o nome dele a garrafinha daquilo que ele precisa tomar para aquilo que é básico para o treinamento. Então, ali ele encontra a garrafinha com a suplementação, só o pó, não a água, tá? O GPS e o frequencímetro, quer dizer, aqueles utensílios que ele vai utilizar no treinamento que são pessoais, beleza? Aí ele pega a garrafa, coloca a água, para não precipitar, né, não fazer aquele bolo no final da garrafa, ele só mistura, ele faz a homogeneização na hora que vai consumir. E aí ele vai para o treinamento com a primeira carga de energia, independente dele ter feito café da manhã ou não, dele ter almoçado ou não quando o treino é de tarde. Ele tem lá aquela reposição. Durante o treinamento, o fisiologista tem como responsabilidade ficar municiando o nutricionista das métricas que vão sendo atingidas pelo jogador. Então, se ele acelerou demais, se ele desacelerou. Isso é tudo em tempo real, né? Em tempo real. É feito em tempo real. Exatamente. É o tempo que o nutricionista tem para começar a colocar daquela garrafinha básica que ele montou para o pós-treino, ele conseguir complementar com as necessidades que surgiram durante o treinamento. Então, quando o sujeito sai do treino, como ele tem que devolver no escaninho dele o GPS e o frequencímetro, ele devolve esses dois objetos e já pega a garrafinha dele com a suplementação pós-treino, já adequada também para as necessidades dele. Entendeu? Customizado. É isso aí. Customizado. Eu até tirei foto, Altamiro, disso aí, porque eu achei isso aí fantástico, cara. Então, de novo, eu lembro que eu fiquei meio assim, você falou, por que você tá tão assustado com isso aí, né? Eu falei, porque eu achei genial, pô. Eu achei demais isso aí. Eu acho que isso, e eu também, nas minhas aulas, né? Eu vejo hoje muita gente tá um pouco na moda um conceito que o pessoal fala aí, que é periodização nutricional, né? Então, tem gente vendendo curso, palestra, né? E eu sempre falei isso nas minhas aulas, há muito tempo atrás, já muito antes de nascer esse conceito, essa onda aí de periodização nutricional, eu já falava que quem determina a demanda da nutrição é o treino. Uhum, perfeito. Então não existe periodização nutricional, existe a periodização do treino e a nutrição tem que se adequar às demandas do treino. É só perfeito, isso. Perfeito. Não tem que pensar, não, periodização nutricional. Não, não é. É a periodização do treino que vai determinar o que vai ser ingerido, reposto e etc. Então, assim, quando eu vi aquilo ali, para mim foi assim, foi de novo ver uma ideia que eu tinha, que eu sempre tive, que eu sempre defendi, eu ver na prática acontecendo. Né? Então, assim, para mim foi um momento que eu falei, caramba, que legal isso aqui, né? Que é uma coisa que eu sempre defendi, que eu sempre e foi uma pena que você não... Pode falar. Foi uma pena que você não tenha sentido vontade de ir ao banheiro, porque você ia ver uma outra coisa que ia te chamar a atenção. No São Paulo, eu tive, junto com um grupo de trabalho, uma outra ideia interessante. De que adianta você fazer um teste para medir a densidade da urina de um atleta e dizer para ele que ele está a 1.000, quando deveria estar a 1.020, 1.030, se ele não consegue trazer isso para o concreto e entender isso em termos práticos? Aí o que a gente fez? Agora, em 2019, a gente colocou no mictório do banheiro do vestiário dos jogadores a escala de cor dentro do mictório. Entendeu? Então, quando o sujeito está urinando,
Ele A já faz urina dele um... bate nas cores, a escala está dentro do mictório, ela não está na parede, ela está dentro ela é impermeável dentro do mictório, então quando ele urina, ele já compara a cor da Para urina na dele hora. com a escala que está ali. Eu não preciso dizer nada, entendeu? Impacta o sujeito só de ele olhar ali e falar, puta, eu preciso beber água. Entendeu? Então, assim, foi uma coisa. A gente tem que procurar soluções simples e Simples, práticas mas que que fazem todo facilitem a sentido. vida das pessoas, que fazem todo sentido, entendeu? Colocar um gráfico no quadro, na parede dizendo que ele tem que estar a 1020, não para qualquer pessoa, Muito longe. difícil, né? Quantos copos ele tem que beber. Então, assim, a gente fez uma coisa muito fácil, muito clara, aquela escala convencional de cor, dentro do mictório para ele urinar e perceber se ele está hidratado ou não. E eu sempre penso nisso, Alta. Quanto mais simples, melhor, cara. Exato. Quanto mais simples é a ideia, mais fácil dela dar certo, cara. Então, esse tipo de. Você vê que são coisas que você, né, tá trazendo aqui pra gente, conversando aqui pra gente, que são estratégias simples, mas que podem fazer muita diferença, né? Num trabalho nutricional, num trabalho de acompanhamento fisiológico dos atletas. Isso aí é fundamental. Elas não aparecem, mas fazem diferença. Ô, Antamiro, deixa eu te fazer agora duas perguntas, cara, que a gente conversou de tanta coisa que a gente acabou fugindo um pouco do tema que eu tinha proposto aqui da live, que era da quarentena e tal. Mas eu tinha que conversar isso aí com você, cara, porque essas ideias aí que você tem, para mim, são fantásticas e eu tenho certeza que o pessoal aqui curtiu demais, eu tô vendo os comentários aqui. Mas assim, eu queria te perguntar o seguinte, como é que você está vendo agora se você está tendo contato com o atleta, eu queria que que você conhece, que você tem contato, como é que você está vendo? O que eles estão fazendo? Eles estão trabalhando? Eles estão parados? Como é que está aí a parte de treino desse pessoal? A, a maioria dos jogadores, a maioria dos jogadores está trabalhando com acompanhamento de personal, né? Alguns Ah, clubes, tá. alguns clubes como o Nacional já voltaram a Já treinar. voltaram, já E, voltaram, eu vi. exato. E aqui em São Paulo, o Palmeiras foi o primeiro a ter a iniciativa de montar live de treinamento. Então tem um Caramba! horário, eles estão fazendo, tem um horário onde um preparador físico com uma webcam no ginásio, ele mostra os movimentos que ele quer e a galera executa junto. Ah, Então isso bacana. está acontecendo como se fosse uma live de ginástica, né? Os caras estão fazendo sequência de exercícios. Claro que isso está longe de ser a demanda que Claro. um atleta de futebol precisa ter para desempenhar em alto nível, mas pelo menos para não deixar que ele perca muito dessa condição atlética, né, orgânica, muscular, e ele consiga usar a memória muscular para uma volta sem um impacto tão grande. Então, a maioria está trabalhando no Brasil, a maioria está trabalhando com personal, sem o acompanhamento do clube, porque tinha um impedimento jurídico, tá? Só para ficar claro para as Entendi. pessoas. Quando o clube dá férias, ele não pode impor Ah, sessões de treino. O cara está de férias, entendi. entendeu? Entendi. Então, eles conseguiram uma janela agora em função da possibilidade de retorno. Aí o clube, eles orientaram, mandaram cartilhas para os jogadores, vários clubes fizeram isso, mas uma cartilha assim de sugestão, porque na medida em que o